Olá, boa noite, tudo bem? Hoje o ND vai falar sobre comportamento, como lidar com as emoções em momentos de estresse. O terapeuta Tadashi Kadomoto traz algumas dicas para a gente, vamos conversar com ele. Então, tudo bem, Tadashi? Boa noite, seja muito bem-vindo ao ND. Tudo bem, Roberta. Boa noite, gratidão pela oportunidade. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo. Tadashi, é um momento difícil para a gente deixar o estresse bem longe, né? Como lidar com as emoções nesse período de pandemia? Quando a gente fala muito sobre a questão do isolamento social, parece que traz uma angústia, um estresse para as pessoas. O que a gente pode falar sobre esse momento que a gente está vivendo? Bom, para te responder, eu gostaria de dar um passo atrás, né? Na verdade, eu tenho olhado muito para o Covid-19, eu tenho tentado evitar de falar o nome desse bichinho, porque eu cansei dele já. Mas eu tenho olhado para esse Covid-19 como aliado e não como inimigo. Porque eu penso assim que o que ele vem fazendo com a humanidade, né, não é os brasileiros, é com a humanidade, é fazer a humanidade parar e olhar para realmente assim o que precisa ser olhado e cuidar do que precisa ser cuidado. Então, quando eu te digo que eu preciso dar um passo atrás, porque se pensar assim, o estresse que nós estamos vivendo hoje, a ansiedade que nós estamos vivendo hoje, o medo, a insegurança, foi potencializada, tá certo? Agora, por que eu disse que eu quero dar um passo atrás? Porque cada uma das pessoas que está nos assistindo nesse momento, se olhar com muita honestidade para a vida de cada um, eu não vou falar que é todo mundo, porque não vou generalizar, mas a maioria das pessoas que estão nos assistindo, antes dessa crise, já estavam sob estresse, ansiosas, nervosas, impacientes, com medo, insegura. Poderia não ser o medo da pandemia, tá certo? Mas, assim, só dando um exemplo assim, muito simples, tá? Medo de assalto, insegurança de perder emprego, medo de ficar sem dinheiro, medo de doença. Ou seja, nós já vínhamos nesse estado, eu chamo de sofrimento, tá certo? Só que o que acontece é que antes dessa pandemia, a maioria tinha um comportamento assim, bobagem. Para quê olhar para isso e joga pano quente em cima, põe a sujeira para debaixo do tapete e ninguém dava o devido valor a todas essas emoções, a todos esses sentimentos que nós já estávamos vivendo, né? Com essa crise, tá certo? O que aconteceu? A coisa se exacerbou de uma tal forma que a metáfora que eu tenho usado, Roberto, é a seguinte: se eu tinha ansiedade nível 10 antes da pandemia, agora minha ansiedade ela está nível 100. Sim. Né? Metaforicamente falando. Se eu tinha um medo que ele era nível 1, agora meu medo está nível 10. Tá certo? E, consequentemente, o que aconteceu? Obviamente que isso colocou as pessoas num estado muito pior do que já estavam, porque aí junta quarentena, aí junta o Covid-19, aí junta todo mundo dentro de casa. Ou seja, eu acho que isso acabou exacerbando todo esse sofrimento e todo esse estresse, toda essa angústia e toda essa ansiedade, né? Na verdade, né, Então, Tadashi, a gente vive uma lente de aumento daquilo que a gente já vivenciava antes da pandemia, né? isso aí. É uma boa metáfora, tá? É uma lente de aumento, exatamente, do que a gente já vivia. Então, agora, qual que é o problema hoje, né? Problema ou solução, né, que eu tenho visto. Lá atrás eu jogava pano quente e a sujeira debaixo do tapete. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para isso, tá certo? Agora, como que eu vou olhar? Se vai ser via online, se vai ser... Não interessa, mas o fato é que a gente tem que olhar para isso. Então, a metáfora que eu tenho usado que é a seguinte, usando assim popularmente, a água passou do bumbum, chegou na boca, tá certo? E agora com a pandemia, ela passou do nariz e chegou assim, a água acima da cabeça. Então agora é assim, ou nada ou morre afogado. Tá certo? E o nadar agora eu tenho que olhar para essas questões. Que questões? Para o estresse, para a ansiedade, para o medo, para a insegurança, para tudo isso que eu neguei o tempo todo. Tá certo? Agora eu tenho que olhar para isso.
Então, para a gente falar de uma forma prática, Tadashi, por exemplo, a água já extrapolou, né? E a gente está falando de pessoas que conseguem identificar indícios de estresse, de ansiedade. Agora, tem pessoas que de repente não conseguem nem identificar que já estão nesse nível. Tem alguma dica que a gente possa passar para os nossos telespectadores, assim, como resolver o problema? Você precisa primeiro identificar e depois resolver. Como fazer esses dois processos? Bom, você citou um ponto, Roberto, que é fundamental, né? Que é identificar. Eu vou dar um outro nome, por questões assim, como terapeuta, que é enquanto as pessoas não têm consciência, tá certo? Da limitação ou da incompetência que estão vivenciando. E quando eu falo incompetência, eu sei que isso essa palavra, para a nossa cultura, tem uma conotação muito pejorativa, mas enquanto eu não tenho consciência das minhas limitações, tá certo? Então, assim, quais são as limitações? Pegando o tema agora dessa entrevista, desse bate-papo. Medo, insegurança, ansiedade, mágoa, raiva, impaciência, intolerância, que está assim, exacerbado num monte de lugar. Então, assim, se eu tenho consciência que isso vem provocando limitações na minha vida, tá certo? Esse é o primeiro passo. Tá certo? Porque não adianta, por exemplo, essa matéria, tá certo? Esse bate-papo nosso aqui pode estar sendo um grande canal de conscientização de algumas pessoas de falar, eu preciso de olhar para isso. E aí, o que acontece? No momento em que qualquer pessoa, eu, você, qualquer pessoa que está nos assistindo, que ela se conscientiza, então eu tenho consciência, não porque alguém está me falando que eu estou muito impaciente, mas eu tenho consciência que eu estou extremamente irritado, extremamente impaciente. Ponto. A partir desse ponto, tá certo? Ninguém fica parado. E aí responde a segunda pergunta que você fez. O que eu faço, né? A partir daí. Então, assim, no momento em que eu tenho consciência, o ser humano ele vai buscar ajuda. Ele vai buscar recursos para solucionar isso, tá certo? Parado ele não vai ficar, porque ninguém é bobo, tá certo? Ninguém é idiota de ficar com um treco que está fazendo mal. Com a Eu tenho bomba na usado uma mão, né? metáfora. Não vai ficar com a bomba na mão Exatamente. sozinho. Eu tenho usado uma metáfora, aproveitando que a gente está numa rede de TV, eu tenho usado uma metáfora que é assim, se você liga um canal de TV, tá certo? E esse programa dessa TV não te agrada, o que você faz? Troca de canal. Desliga, exatamente, tá certo? Ou desliga a televisão, tá? Nós temos controle na mão da nossa vida, tá certo? Não é um controle de pilha igual de TV, mas nós temos controle na mão. Agora, se o que eu estou vivendo, tá certo? Se o que eu estou experimentando não é uma coisa que me agrada, não é o que eu quero, eu não tenho como desligar, tá certo? Mas eu tenho como mudar de canal, tá certo? E o que é esse mudar de canal? Exatamente isso. Se eu sei que essa ansiedade está me fazendo mal, se eu sei que essa insegurança, esse medo vem me prejudicando demais, a impaciência está atrapalhando o relacionamento com o meu filho, com a minha esposa, e se eu tenho consciência disso, pode ter certeza, daqui a meia hora eu estou buscando aqui na internet uma forma de começar a trabalhar isso. Hoje não tem como ser presencial, tá certo? Então a pergunta que você me fez para complementar, o que eu faço, né? Terapia, tá certo? Terapia. Agora, por que terapia? Vamos lá, assim, até para falar para quem está nos assistindo. Até antes da pandemia, o que o povo falava de terapia? É para louco, para quem tem problema. Você precisa de terapia, eu não preciso, tá certo? Meu marido precisa de terapia, minha esposa precisa de terapia, eu não preciso. Pô, é Né? coisa de rico, né? Terapia, Só rico faz terapia é coisa terapia. de rico. Terapia é para quem não sabe resolver os problemas sozinho. Então, essas eram as conversas que existiam antes, tá certo? Agora, o que eu tenho colocado é o seguinte, não adianta querer uma fórmula mágica, tá certo? Que tipo assim, vai estalar o dedo e amanhã tá tudo solucionado. Isso não existe, tá certo? Então, existe uma necessidade de quê? De um caminho de autoconhecimento, tá certo? E o que é o autoconhecimento? O que é que está provocando essa ansiedade?
o que é que está provocando esse medo, essa raiva, essa impaciência, essa intolerância em mim, né? Porque a partir desse momento que em processo terapêutico eu começo a identificar isso, de onde isso vem, onde isso nasceu, aí eu começo a transformar, E eu tá acho que certo? Isso não vai ser no estado de Deus. esse é um dos pontos muito importantes, né, Tadashi? Primeiro a gente identificar, depois procurar Tá, ajuda, a cura. E aí ajuda. eu acho que esse é um ponto que a pandemia está nos ensinando, né? Que você falou, a cura, ela vem de você procurar outra pessoa para te ajudar. Então a gente entende que a gente precisa desse relacionamento interpessoal e que pessoas curam pessoas. A gente vai falar sobre esse assunto no próximo intervalo. A gente volta em um minutinho. É só um minuto, não sai daí, a gente volta já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje são as emoções nesse período de pandemia. E sobre esse assunto eu estou conversando com o terapeuta Tadashi Kadomoto. Tadashi, a gente está falando sobre a importância de se identificar o problema e de se procurar ajuda depois. E no bloco anterior a gente finalizou falando de que pessoas curam pessoas, né? Qual a importância, então, de você ir atrás de alguém, conhecer alguma pessoa que possa te ajudar? Esse relacionamento interpessoal, o quanto é importante para trazer a cura às emoções que a gente está vivendo nesse momento. Roberta, eu posso falar das minhas lives que eu tenho feito com o trabalho de meditação? Claro, à vontade. Porque o que acontece? Quando veio a pandemia, a notícia da pandemia, só para as pessoas que estão nos assistindo entender, nós trabalhamos com vivências há 33 anos presenciais, tá certo? E no dia que veio a pandemia, de uma hora para outra, de menos de 4 dias, nós estávamos com todos os eventos cancelados e deixando de atender mais de 450 pessoas naquele mês, né? E eu entrei em desespero, tá certo? Entrei em desespero, veio medo, veio insegurança, veio ansiedade, veio raiva, veio tudo numa avalanche só. E aí, a hora que eu fui conversar com a minha família, estava todo mundo na mesma situação. E aí a primeira coisa foi assim, vamos meditar, porque já é uma coisa que a gente tem incorporado na nossa vida, e fomos meditar. Na hora que acabou essa meditação, estava todo mundo calmo, todo mundo tranquilo, todo mundo seguro. Não que o problema tenha acabado, mas internamente a gente estava com inteligência emocional suficiente para resolver aquele problema, para encarar aquele problema. E aí veio o primeiro insight, vamos ensinar as pessoas a meditar, porque está todo mundo em sofrimento, certo? E aí nós começamos a fazer 2 lives, uma às 6 horas da manhã e a outra às 20 horas, no meu Instagram, @Tadashi Kadomoto. Eu estou querendo citar isso pelo seguinte, pessoas ajudam pessoas, que você acabou de colocar. Se você vê, a gente está às 20 horas, por exemplo, a gente tem feito meditação para 20 mil pessoas, tá certo? Às 6 horas da manhã a gente tem feito meditação para 10 mil pessoas. Agora, se você vê o depoimento das pessoas que nunca meditaram, que nunca olharam para esses sentimentos que estão vivenciando como eu estou, você está e todo mundo está, ansiedade, raiva, etc. E as pessoas falando assim, Tadashi, estou calma, estou tranquila, tá certo? Agora, de novo, não é que o problema acabou, a pandemia está aí, tá certo? O desemprego está aí, a fome está aí, só que as pessoas falam, eu estou confiante que as coisas estão acontecendo como tem que acontecer e vai continuar acontecendo melhor e o que tem que acontecer. E eu vou encarar o que tem que ser. Então, assim, isso é inteligência emocional? Tá certo? Isso é resolver um problema de ansiedade, de nervosismo. Então, assim, além da terapia que a gente falou no bloco anterior, a meditação, tá certo? Agora, eu não sei meditar, é o que eu falei, usa tecnologia, porque hoje não pode ser presencial, usa tecnologia e aprende, tá certo? Fica sentadinho lá na sua cama, no seu sofá, na sua casa e dá tudo certo, né? E a gente vai estar do outro lado do mundo, tem gente meditando comigo do Japão, da Austrália, de Londres, do mundo todo, né? Então, o que eu percebo assim, primeiro você precisa ter consciência assim, que eu preciso de ajuda. Certo? Sim, Não primeiro estou ponto. conseguindo mais lidar com isso, né? A partir daí é o que você falou. Pessoas ajudam pessoas. Eu sinto assim que esse momento agora, a tecnologia está criando uma conexão linda com as pessoas, assim, tá maravilhoso. Então, tem como ficar bem, sabe? Agora, você precisa de investir
tempo nisso, né? Eu Sabe? acho Você que é precisa se esse o comprometer. ponto, né, Tadashi, que a gente estava perdendo antes da pandemia. Tudo era em torno do tempo, ou melhor, da falta de tempo. Hoje as pessoas Sim, sim, isoladas em casa, assim, apesar de muita gente estar trabalhando mais no home office do que quando tinha suas atividades, mas a gente tem uma diferença na nossa rotina. Essa mudança na rotina traz o tempo, traz os valores, traz o convívio familiar. E aí a sim, gente consegue, de repente, tocar nesse ponto importante que você falou, que eu gostaria de avançar um pouquinho mais nele, que é a questão da inteligência emocional. A gente sabe que esse é um sim. ponto importante que precisa ser desenvolvido no ser humano, não só para as relações interpessoais, mas até na convivência de trabalho, por exemplo. E é um momento que a gente pode, então, fazer aflorar a inteligência artificial. É uma coisa que a gente consegue aprender, a inteligência Você- emocional? sim. Roberta, pode aprender, pode desenvolver, e eu acho gostoso da inteligência emocional é isso, né? E você pode aumentá-la. Então, se hoje eu tenho uma inteligência emocional, metaforicamente nível 1, né? Eu posso aprender, posso desenvolver, posso aumentá-la. E eu posso chegar a ter uma inteligência emocional 10, né? Então, é uma questão, literalmente assim, de querer investir tempo, tá certo? E se comprometer com esse processo evolutivo, né? É, eu quero só fazer um complemento aqui, porque você citou uma coisa interessante, né? Que agora a gente tem tempo para esse convívio, né? Isso é muito interessante, porque o que eu tenho percebido como terapeuta? Nessa pandemia, tem pessoas que estão, assim, completamente sozinhas em casa. Então, assim, não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não é casado, sozinha, é ela e Deus. E acessando sozinha as maiores luzes, as melhores qualidades que ela possui, tá certo? E o inverso também é verdadeiro. Pessoas que estão sozinhas e acessando os maiores monstros que existem dentro dela, as maiores sombras. E pessoas com muita gente dentro de casa, tá certo? Pai, mãe. Eu tenho um amigo que está com 9 pessoas dentro de casa, Nossa. tá certo? 9, tá certo? Ele, a esposa, filho, o pai, a mãe, a sogra, a tia-avó. Bom, total 9 pessoas dentro de casa. E um dia, conversando com ele, ele falou, Tadashi, eu tô surtando, tá certo? Tô surtando. E aí eu falei com ele, respira e vamos começar a meditar, entrar em contato com essa inteligência emocional. E assim, conseguiu administrar bem. Então, assim, gente que está com muitas pessoas dentro de casa e acessando os maiores monstros, tá certo? As maiores sombras com esse convívio intenso com todo mundo dentro de casa, e outras pessoas que com muita gente dentro de casa e acessando as maiores luzes, as melhores qualidades que cada um tem para conviver bem um com o outro, né? Agora, qual que é o grande problema dessa história toda que eu estou falando aí? Tanto sozinho como em grupo, dentro da família, o grande problema é que o ser humano, Roberta, ele tem mania de terceirizar culpa, tá certo? De achar culpado, né? Jogar a culpa para o outro. Então, porque é o governo, porque põe essa quarentena, porque é o presidente, porque é o coronavírus. Então, assim, tem que achar um culpado, né? Porque me mandaram embora, porque a empresa. Ou seja, a gente está sempre achando culpado, é porque meu marido que me deixa nervoso, minha esposa que me deixa nesse mau humor, e vai por aí afora. E, na verdade, ninguém tem culpa de nada, e ninguém tem poder de te fazer o que você está sentindo, nem de bom nem de ruim, nem de positivo nem de negativo. Agora, o que você está sentindo, tá certo? A ansiedade, o medo, o amor, a alegria, não importa, é seu, tá certo? E as pessoas ou os fatos que estão acontecendo no entorno simplesmente estão fazendo o quê? Disparando uma memória sua e que você precisa trabalhar. E aí, assim, tem a ver com inteligência emocional? Tem. Porque a meditação, por exemplo, te coloca na direção da inteligência emocional, tá certo? Agora, para você começar a trabalhar a inteligência emocional, volta para o bloco anterior. Primeiro passo, você precisa ter consciência, tá certo? Eu estou agindo sem inteligência emocional, eu estou agindo com falta de inteligência emocional com meu filho, com a minha esposa, comigo mesmo, não importa. A partir do momento em que você tem consciência, tá certo? Que te falta a habilidade da inteligência emocional, você pode desenvolvê-la.
certo? Esse E reconhecimento, né, que é muito importante. esse é o ponto principal, né? E a gente vai Esse é o para um ponto principal. rápido intervalo, Tadashi. Na sequência, a gente continua a falar sobre emoções na quarentena. Não saia daí, é só um minutinho, eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje são as emoções na quarentena. E sobre esse assunto eu estou conversando com o terapeuta Tadashi Kadomoto. Tadashi, a gente está falando sobre inteligência emocional. No bloco anterior, a gente explicou que essa inteligência emocional ela pode ser aumentada. Eu gostaria que você falasse um pouquinho agora como que a gente pode ter esse processo depois que já se é identificado, então, a problemática, o que está faltando, como que a gente consegue atingir isso no seguinte âmbito, falando em relação a relacionamentos familiares. A gente está falando desse isolamento, as famílias todas em casa, convivendo 24 horas, né, o que acho que nunca aconteceu na história da humanidade, todo mundo junto 24 horas durante o período inteiro. A mulher é esposa, é mãe, é professora, é dona de casa, é empresária, divide o espaço com o pai, que é esposo, que é empresário. Enfim, são múltiplas tarefas em uma única pessoa. Então, existe uma problemática envolvendo as famílias. A gente vê o aumento dos casos de violência contra a mulher, violência contra a criança nesse momento de isolamento social. Então, gostaria que você fizesse um paralelo dessa questão, então, dos problemas que a gente tem vivenciado de violência com relação à inteligência emocional. Bom, pensa o seguinte, a raiva, a intolerância, a impaciência, né, o ódio, a ira, eu separo de uma forma assim, que a raiva, por exemplo, ela, entre aspas, é positiva, né? Não posso me estender muito agora, mas assim, a raiva, ela é positiva porque ela é uma raiva que é uma energia que impulsiona as pessoas, né? Agora, a ira, tá certo? A ira, além de machucar a própria pessoa, ela machuca outras pessoas, tá certo? E aí pode se transformar em violência física, verbal. Então, eu acho assim que isso passa a ser uma coisa assim extremamente delicada. A sugestão que eu dou para alguém que está vivenciando isso, aí vai falar, mas isso é muito fácil ficar falando. Mas é a sugestão que eu dou porque eu sei que isso vai te colocar num estado interno mais adequado para solucionar o problema, tá? Que é meditar, aprender a meditar. E eu não estou falando de virar santo, de ficar 10 horas meditando, são 10 minutinhos. 10 minutinhos por dia, tá certo? Já é o bastante para daqui a uma semana você já começar a sentir os benefícios que isso pode trazer. Agora, deixa eu falar o porquê, porque a gente tem pouco tempo. A meditação, ela te coloca num estado interno de amor, de confiança, de fé, de calma, de segurança, e a gente chama então de belos estados internos de amor. E isso é ser inteligente emocionalmente, tá certo? E com esses estados, belos estados internos que a gente chama de amor, que a meditação te proporciona, você consegue agir com inteligência emocional. Repetindo, isso quer dizer que os problemas acabaram? Não. Isso quer dizer que os problemas estão aqui escancarados, bem à sua frente. Só que você consegue olhar para esses problemas e agir de forma assertiva. E isso é ser inteligente emocionalmente. Eu estou falando dessa forma porque é o que a gente tem agora para oferecer, né? Tadashi, muito obrigada. É sempre um enorme prazer conversar com você, que sempre nos Somente. traz lições de vida. Muito obrigada, Tadashi. Sucesso aí. Gratidão, Vera. Nesse momento tão importante que a gente está vivendo. Gratidão, obrigado. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Fique bem, fique em casa. Tudo isso vai passar, se Deus quiser. A gente se vê. Um abraço. Até mais.